E aí, galerinha, no vídeo de hoje vamos tratar sobre o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. Vamos nessa! Bem, o Newton, como nós já vimos, foi responsável por estruturar a dinâmica, que deu fundamentos para o desenvolvimento da física que nós classificamos como física clássica, certo? Dentro dessas leis, que estão contidas no mais famoso livro dele, o Principia, que é um dos 10 livros mais influentes da história da humanidade, estão lá 3 leis. A primeira lei, a lei da inércia: um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a manter-se assim, a menos que sobre ele atue uma força resultante. Nós já estudamos essa lei, tá certo? Tem aqui na playlist dinâmica. A segunda lei vem para definir justamente isso. O que é essa força resultante que ele fala na primeira lei? Então, o que é que nós precisamos compreender? O estudo dos movimentos é dividido em dinâmica e cinemática. Cinemática caracteriza os movimentos. A dinâmica, ela explica a causa dos movimentos. E na primeira lei já deixa claro, olha, o que causa, o que tira um objeto do repouso e coloca ele em movimento, ou o que altera o seu movimento, tanto em módulo como em sentido, é uma força resultante. Então a causa dos movimentos é a força, tá certo? Por isso que a segunda lei é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Por que é o princípio fundamental? Porque ela define justamente o que é força. Até então, que não se falava de força, falava-se de empurrão ou puxão. Newton define que esse empurrão ou puxão passa a ser, e Newton faz essa definição, e aí esse empurrão e puxão passa a ser chamado de força, beleza? O que é que a segunda lei de Newton diz? Entenda que esse não é o formato que Newton descreve lá no livro, tá? Uma simplificação que foi feita, levando em consideração que para a física clássica que nós aplicamos aqui, a massa não é uma variável, tá? A massa é uma constante. Então, foi feita essa simplificação. Por definição, por essa definição e essa simplificação, a força resultante é o produto da massa pela aceleração, tá? Em um corpo. Essa é a definição da força, tá? Da força resultante, que é esse empurrão ou puxão. Nós já vimos também que existem 2 tipos de força, a força de interação à distância e força de contato. Força de contato, os objetos precisam tocar para que essa força seja transmitida. De interação à distância, não precisa desse contato. Exemplo, força gravitacional, força elétrica, força magnética, são forças de interação à distância. Não precisa que o objeto encoste no outro para que a força elétrica atue, ou para que a força magnética atue, ou para que a força gravitacional atue, tá certo? Essas forças agem à distância. As demais, você precisa de um contato, entre aspas, entre elas, para que ocorra a transmissão dessa força. Por definição, força resultante, massa vezes aceleração. O que é que eu quero que vocês fiquem atentos? Primeiro, esse FR é a minha força resultante. Então, quando você aplica essa lei de Newton, você não está calculando a força, você está calculando a força resultante que age sobre um objeto, tá? Não é a força que age sobre o objeto, é a força resultante. E o que é essa força resultante? FR é a soma vetorial de todas as forças. Todas as forças que atuam no corpo. Então, é um fato que gera muito erro. Vamos calcular a força aqui, é só multiplicar a massa vezes a aceleração. Não. Quando você vai multiplicar massa vezes a aceleração, você tem que garantir que você está analisando a força resultante, que é o quê? A soma de todas as forças. Então, sobre um objeto atua 2 forças, tá certo? E elas não se anulam, por exemplo. Estão 2 forças lá nesse objeto e elas não se anulam.
Quando você for calcular a força resultante, você tem que somar vetorialmente essas duas forças para depois igualar a massa e a aceleração. Massa vezes aceleração, beleza? Então você tem que garantir que está analisando, que está usando a força resultante para que a equação seja válida. Não adianta você ter 30 forças agindo no corpo e chegar e aplicar força igual a massa vezes aceleração pegando só uma delas. Não vai dar certo. Você tem que garantir que está analisando a força resultante. E essa força resultante, tá, é o quê? É a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. A massa, M, né? A é a aceleração. Então, essa massa tem que ser medida em quilogramas. A aceleração tem que ser medida em metros por segundo ao quadrado. Para que dessa forma a força resultante, ou a força aqui no caso, seja medida em newtons, que é a unidade do Sistema Internacional para força, medida em newtons. O equipamento de laboratório que nós usamos para medir intensidade de forças é chamado de dinamômetro, tá certo? E ele é graduado nessa escala. Em homenagem a Newton, a unidade de medida é o Newton. Então, toda vez que é em homenagem a cientista, a unidade de medida tem que ser com letra maiúscula, beleza? Fora isso, cuidado apenas com essa soma vetorial. Para que nós compreendamos bem a aplicação das forças aqui na dinâmica e essa soma vetorial que eu falo aqui para achar a força resultante, você precisa dar uma olhada aqui nessa playlist sobre vetores, tá? Tem acho que 3 aulas sobre vetores, tá? O cardzinho aqui, tá certo? Lá você vai encontrar toda a análise necessária para a compreensão das aplicações aqui, certinho? Então, para a aula de hoje é só isso, a compreensão do princípio fundamental da dinâmica. Já deixa o like, compartilha aí com o pessoal, qualquer sugestão, dúvidas ou críticas, deixa aí nos comentários e até a próxima. Valeu, galera!